Bíblia nos ensina que Deus age como Ele quer. Se Ele quiser agir no imediatismo, Ele age, mas Ele também pode agir aos poucos. Esse é o estudo de número 956 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E é interessante você perceber que muitas pessoas tentam ditar para Deus a forma como Deus deve agir, mas o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é soberano, Ele age como Ele quer e quando Ele quer. Vamos ao nosso tema de fé em fé, de vitória em vitória. Nosso texto base está no livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 22, que diz: E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Olha que Deus tremendo, um Deus que conhece todas as coisas. E é muito comum nós ouvirmos pessoas dizerem que o nosso Deus tem pressa, que o nosso Deus é o Deus de já, mas eles esquecem de dizer que o nosso Deus, Ele faz como Ele quer. Jó capítulo 23, verso 13 diz assim: Contudo, Ele é o Todo-Poderoso, que Ele poderá fazer qualquer oposição. Ele faz o que decide fazer e realiza quando deseja. Muitas pessoas, elas acabam até tentando pressionar Deus por não receberem no momento que elas esperam, por não ser do jeito deles e acabam não recebendo o que Deus havia prometido a eles. É importante você entender, coloque a tua vida nas mãos do Senhor, aprenda a confiar nele, aprenda a descansar nele, porque no momento certo o Senhor vai realizar. A Bíblia nos ensina que para tudo tem um tempo determinado por Deus. Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1 e o verso 17 diz: Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Então, passei a refletir: ao justo e ao perverso, Deus os julgará, porque aqui na terra há uma época apropriada para todo o propósito e um lugar para cada ação. Não somos nós que vamos determinar quando Deus deve agir, mas é Deus que vai fazer como Ele quer e quando Ele quer. O que nós devemos fazer? Nós devemos aprender a confiar e a descansar no Senhor. A Bíblia nos mostra que em certos momentos da vida de Davi, Davi orou ao Senhor, pedindo ao Senhor para o Senhor se apressar, para o Senhor o socorrer o mais rápido possível. Vamos ver 3 versículos. O primeiro que eu peguei é Salmo número 40, verso 13, que diz: Agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Quantas vezes nós não falamos para o Senhor: Senhor, se apressa, Senhor, me dá vitória mais rápido. Vamos ver o segundo momento, Salmo 70, o verso 1, Davi fala assim: Ó Deus, para minha libertação, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Aí nós entendemos que quantas vezes nós estamos fazendo da mesma maneira. Então vamos ver o Salmo 71, o verso 12, que diz: Ó Deus, não fiques longe de mim, meu Senhor, vem depressa em meu auxílio. E é bom você saber que Davi também fez do jeito que você faz quando estamos diante da luta, quando está difícil, quando nós não estamos conseguindo suportar, nós falamos para o Senhor se apressar, mas o Senhor em tudo Ele tem um propósito e no momento certo, no momento exato,
pode crer que Deus vai agir, mas é do jeito dele e não é do seu jeito. A Bíblia ela nos ensina que o homem se precipita, o homem age sem pensar, ele age pela intuição ou até mesmo pela impulsividade, mas o Senhor não age assim não. Eclesiastes capítulo 8, verso 6, pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Como nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Precisamos aprender como Davi a esperar. E a gente vê que no Salmo 40, Davi fala: esperei pacientemente pelo Senhor. Eu esperei com paciência o agir de Deus, e Deus, ele age a nosso favor. Para isso é necessário você se lembrar que você deve estar firme, permanecer firme na fé. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 16, verso 13, Paulo fala assim: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Nós não podemos nos esquecer, nós estamos travando uma batalha espiritual e nós precisamos estar posicionados como um bom soldado de Cristo, o qual nós devemos ser, e precisamos estar firmes, fortalecidos na fé, mas nós devemos também estar firmes na palavra. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, Paulo diz assim: irmão, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Nós não podemos nos desesperar, nós sabemos que o evangelho é boas novas para nós. Através do evangelho nós vemos que o nosso amado mestre Jesus, ele veio aqui em forma corpórea, ele agiu, ele ensinou, ele curou, ele transformou, ele mudou histórias, ele trouxe paz. Olha que tremendo, ele trouxe esperança, ele trouxe fortalecimento na fé. Então você deve estar fortalecido também no Senhor. Salmo 31, verso 24 diz: sede fortes e corajosos. Ele, quem? O Senhor fortalecerá o vosso ser, vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Devemos aprender a esperar, devemos aprender a confiar, devemos aprender a descansar no Senhor, nos tornando fortes e mais fortes, mas é no Senhor, é na palavra do Senhor, é na presença do Senhor, é diante do Senhor, porque Ele nos fortalece no nosso desespero ou na nossa precipitação. Nós queremos viver a vitória no imediatismo, e no nosso texto base nos mostra, nos ensina que tem vitória que o Senhor nos dará, mas é pouco a pouco, é uma por vez. Deuteronômio capítulo 7, verso 22, vamos lembrar do nosso texto base que diz: e o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Nós vemos que Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Nós não devemos nos esquecer que Deus, ele é sábio, ele sabe o que faz e o tempo dele é perfeito. Deus deu a promessa para Moisés, a promessa para os israelitas sobre a vitória da conquista da terra prometida. Deuteronômio capítulo 7, verso 1 e verso 2 diz: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações, mas numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, olha que tremendo, para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Observe que no versículo a promessa é de vitória total. Aquelas nações
seriam totalmente destruídas. Sabe por quê? Porque elas odiavam ao Senhor, e os israelitas tinham a promessa, eles deveriam agir de acordo com as orientações do Senhor, eles deveriam aprender a viver na dependência do Senhor. Na orientação de Deus a Moisés e ao povo de Israel, o Senhor mostrou que Israel é um povo separado, é um povo escolhido, é um povo santo. Deuteronômio capítulo 7, verso 6, que diz: pois tu és um povo consagrado a Yahvé teu Deus, foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra, para seres seu povo querido, seu tesouro pessoal. Glória a Deus! Israel era um povo escolhido por Deus. Eles eram descendentes de Abraão, de Isaac, Jacó. Eles eram herdeiros de uma promessa espiritual e material, uma promessa geográfica também. Eles seriam um povo abençoado por Deus, mas tinham que viver na dependência de Deus, tinham que viver em obediência a Deus. E no nosso texto base nós vemos que seria uma vitória por vez, uma conquista por vez. Sabe o que é? Vitória sobre vitória. Deuteronômio capítulo 7, 22 diz assim: e o Senhor Deus lançará fora estas nações pouco a pouco. Veja que eu trouxe novamente esse versículo para você ver. Deus, ele prometeu: vocês vão destruí-las totalmente, mas vai ser pouco a pouco. Sabe para quê? Para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Ou seja, os israelitas venceriam pouco a pouco aqueles inimigos, e os israelitas não deveriam ter medo deles. Deuteronômio capítulo 7, verso 17, verso 18, a parte A diz: se disseres no teu coração: estas nações são mais numerosas do que eu, como eu poderei lançar fora? Delas não tenhas temor. É quando Deus fala para mim e fala para você. A luta é grande, mas a vitória é garantida, porque é o Senhor que te dá a vitória. Não tenha medo do tamanho da luta, não tenha medo da dificuldade. Confia no Senhor, porque do Senhor vem a vitória. Os israelitas, eles deveriam se lembrar das vitórias que o Senhor já tinha lhes dado. Vamos ver Deuteronômio capítulo 7, o verso 18, a parte B, diz assim, ó: não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. É você olhar para você e você se lembrar do que Deus já fez por você. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. O mesmo Deus que te deu vitória no passado, ele te dá no presente, ele poderá te dar no futuro. Mas você tem que lembrar, traga à tua memória quantas bênçãos o Senhor já te deu. Os israelitas também deveriam se lembrar do poder do nosso Deus. Deuteronômio capítulo 7, verso 19, das grandes provas que viram os teus olhos, olha que tremendo, e dos sinais e maravilhas, e mão forte e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos, diante dos quais tu temes. Ah, como é bom a gente entender que o Senhor é o nosso Deus que tem nos sustentado até aqui. Quantas lutas você já passou? Quantas vezes o Senhor tem mostrado para você que é Ele que tem te sustentado, que é Ele que tem te dado vitória. Então lembre do poder do teu Deus, porque é o mesmo Deus. Os israelitas também deveriam se lembrar que Deus estava com eles. Deuteronômio capítulo 7, verso 21. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti. Deus grande e terrível. Não se importe com a luta, mas volte-se para o Senhor, porque o Senhor está contigo, porque o Senhor te sustenta, porque o Senhor te dá vitória. Os israelitas também deveriam se lembrar que seria um processo e não seria uma vitória imediata. Ou seja, eram 7 nações. Todas estas nações já estavam ditas por Deus que seriam conquistadas pelos israelitas, mas deveriam obedecer, deveriam seguir as orientações de Deus e deveriam viver na dependência de Deus. Deuteronômio no capítulo 7, o verso 22, a parte inicial do nosso texto base, que fala: e o Senhor teu Deus lançará fora estas nações
pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, porque nós somos imediatistas, nós queremos a vitória no nosso momento, nós ignoramos que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Os israelitas, eles também deveriam entender o cuidado de Deus. Deuteronômio 7:22, a parte final diz assim: para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Deus estava mostrando que havia o perigo dos animais selvagens se multiplicarem na terra e seria perigo de vida para eles, mas as conquistas, sendo pouco a pouco, ajudaria a manter a terra em segurança e a vida deles também. Então entenda, Deus está cuidando de você. Você não está perecendo porque a boa mão do Senhor está te sustentando. Glória a Deus. Quando a vitória é uma por vez, é aos poucos, nós aprendemos a viver na dependência de Deus, nós aprendemos a confiar no nosso Deus totalmente, nós aprendemos que as coisas não são do nosso jeito, mas é do melhor jeito, porque é do jeito do Senhor. E os israelitas aprenderiam a confiar na palavra, a confiar na promessa do Senhor. Salmo 40, verso 4, Davi diz que extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. Muitos daquelas nações viviam na idolatria, odiavam ao Senhor, assim como eles seriam destruídos por se entregarem à idolatria, por fazerem o que desagradava a Deus. Deus estava ensinando ao seu povo, o povo escolhido, a andarem com Ele, a obedecerem a Ele, a seguirem as orientações dele, e assim o povo andaria de fé em fé, andaria de vitória em vitória, porque o Deus que nós servimos, assim como o povo de Israel, é o Deus que tem todo o poder. Deuteronômio capítulo 7, verso 26, sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro de tua casa. Neste caso, tu te tornarias anátema, ou seja, amaldiçoado com ela. Considere-as, pois, como coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para destruição como anátemas, que nós possamos viver para a glória do nome do Senhor, que nós, que somos habitação do Espírito Santo, que somos casa do Espírito do Deus Altíssimo, que é em nós que o Espírito Santo de Deus habita, não possa ter em nós nada que desagrade ao Senhor, que venha envergonhar o nome do Senhor, porque nós, enquanto nós esperamos, enquanto nós vivemos de fé em fé, de vitória em vitória, nós aprendemos a amadurecer espiritualmente, nós aprendemos a exaltar o nome do nosso Deus, que nós venhamos nos alimentar da palavra e que nós venhamos rejeitar o orgulho da conquista no nosso coração. Eu vou começar a concluir. É necessário nos lembrarmos sempre que o nosso Deus é o Deus que cuida de cada um de nós, é o Deus que nos sustenta na guerra, é o Deus que nos dá a vitória, que o teu Deus é o Deus que age a teu favor. Deus age a favor daqueles que depositam nele a esperança, que deposita nele a confiança. Eu vou concluir com Isaías capítulo 64, verso 4, que diz: desde a antiguidade não se ouviu nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Aprenda a contemplar as tuas vitórias. Se lembre que Deus é o mesmo, aquele Deus todo-poderoso que tem poder para fazer infinitamente mais e melhor, e muito melhor ainda. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Viva um dia por vez. Aprenda a crescer espiritualmente em Deus. Aprenda a viver de fé em fé e você viverá de vitória em vitória.
glória a Deus. Se você gostou do nosso vídeo, se esse vídeo foi edificante para a tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, dá o seu like. Caso ainda você não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva, que o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele possa continuar te abençoando, Ele possa continuar te fazer prosperar mais e mais. E até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.